Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próximo à torcida do Sport, muitos objetos foram tirados ao campo de jogo, em direção aos jogadores. Entre eles, pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol, onde defendia a equipe do Sport, e começa uma invasão de muitos torcedores. Não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam trabalhando próximos ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras do Sport e Paulo Brax do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira do Sport e Jorge Amorim Campos do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington Souza, CPF 021-455-74484, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte de futebol. A partida foi encerrada. Informo que, no caso, aí é suspensa, né? Informo ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Cabe o registro que a expulsão de jogadores do Vasco da Gama, SAF, no campo específico da súmula para o tempo das expulsões, inseriu o tempo aproximado dos fatos, já que, como explicado, não pude apresentar o cartão no campo de jogo. A única coisa que eu discuto aí é o fato de que não existe cartão por direito, digamos assim. O cartão tem que ser fático. Eu estou fazendo aqui uma analogia, mas né, basicamente você tem que apresentar o cartão vermelho. Não apresentou, não pode ser dado no vestiário. Ocorreu um caso desse em 2012. Os atletas do Vasco, após a marcação de um pênalti a favor do Flamengo aos 45 minutos do segundo tempo, partiram para cima do árbitro. O árbitro do vestiário disse que expulsou os jogadores, mas a expulsão não foi de fato, então os jogadores não podiam ser punidos. Eu entendo que os atletas não poderiam ter recebido essa expulsão a posteriori. Você tem que dar a expulsão em campo. Ah, mas eu não tive condição de dar a expulsão. Claro que teve. Você teve os jogadores do Vasco tomando atitude e você, na volta dos atletas do Vasco, você já poderia ter feito um movimento de que o jogador tal, fulano de tal, está expulso. Ah, mas eu não tive condição de fazer. Você tem que fazer em campo. Senão não vale. Dentro da lógica daquilo que normalmente se preceitua, que o cartão é fático. Mas isso pode ser discutido lá na frente. Eu acredito que o Vasco tem argumento para discutir com relação à expulsão dos atletas que, no caso, prejudicam o fato de o Vasco jogar nas próximas partidas, ou na próxima partida, pelo menos, sem eles. Ô Sérgio, a gente conversou por telefone depois do jogo e eu comentei contigo que o Raniel tinha feito a comemoração sem camisa e acabou não tomando amarelo. Eu falei isso contigo por telefone. Porém, fui comentar isso com um amigo e ele falou, olha, cara, eu quando liguei a televisão, eu vi o juiz dando amarelo. Então é algo que eu não vi. Mas o vermelho não. O vermelho realmente não. Se ele teve pior ainda, se ele teve a oportunidade de dar o amarelo e não deu o vermelho, não pode dar fora de campo. Pois é. Aí o cara dá o vermelho, porque não, aí as coisas mudaram. Mas, pô, o jogador não fez nada depois ele tomar o amarelo. Como é que vai dar o vermelho? Ele poderia dar o amarelo, ele poderia dar o amarelo na hora pela questão da camisa e dar o segundo amarelo pela provocação. E com isso. Ou então dar um vermelho se ele entendesse que a provocação era uma provocação que não era o caso. A provocação era uma provocação muito fora do... Isso é o que está dentro da regra, daquilo que é possível fazer. Agora, dar no vestiário não pode. Diga. Sérgio, o negócio é o seguinte, esse negócio de dar cartão por provocação, isso é uma coisa muito subjetiva, cara. Entendeu? É muito subjetivo isso aí. Isso não, entende? É isso que eu estou dizendo, que o futebol está nojento. Entendeu? Porque é altamente... Como é que eu vou dar... O cara provocou, botou a mão no ouvido, e aí provocou. Outra coisa ele não viu, porque ele estava lá atrás, o cara estava virado para lá, se diz que ele mexeu com a genitália, que ouvi alguma coisa, passou no meu ouvido sobre isso, ele também não viu, ele estava do lado de lá, entendeu? Assim como, observe bem, assim como, quando eu falei aqui
Eu estou falando de coisas, né? Quando eu disse aqui desse Paulo César, desse comentarista de árbitro, olha, eu duvido, porque logo, quando ocorreu o lance, esse Paulo César, chamaram ele para dar opinião, ele entrou de... Eu não daria pênalti. Meu amigo, isso daí, mas num segundo hoje em dia, com o telefone celular, chegou no ouvido do presidente do esporte, chegou no ouvido de todo mundo lá, entende? Para pressionar, para fazer tudo isso, e até do próprio torcedor. Eu acho que isso daí tem uma repercussão muito grande, e foi, sem dúvida alguma, entende? Um fato muito, muito importante em tudo isso que aconteceu. Diga lá, Maganha. Só que 2 minutos depois ele voltou o próprio comentarista de arbitragem falou: olhando agora aqui, tô entendendo que foi pênalti, sim. Sim, mas acontece mas o que o mal já estava feito. O mal já estava feito. O mal já estava feito. Ele está falando o mal já estava feito. O que acontece? Quando você dá a tua primeira opinião, observe o seguinte, o VAR não tinha sido chamado ainda. Você dá a sua primeira opinião, a tua primeira opinião é que não foi. Como disse o Junel, o torcedor do Sport está lá, com o celular dele. Né? Opa, aqui, ó, disse que não foi. Daqui a pouco chama o VAR e aí ele diz que foi. Então fica uma coisa para o torcedor do Sport. Não, peraí, então é uma armação, porque não tinha VAR e falou que não é, depois mudou de ideia. Aí você começa a criar teorias da conspiração e, na verdade, é um ato de muita responsabilidade. Ele teria que olhar o lance por vários... Paulo Sérgio Oliveira tem uma opinião. Estou olhando vários ângulos aqui, ainda não tenho uma opinião, ainda estou pensando, estou vendo. Agora, quando ele dá um veredito, aquilo ali tem uma força tal que mexe com a própria torcida. Isso é fato. Esse é o problema. Exato. A primeira impressão, o cara quer ver, porque de repente o cara ouve a primeira, não ouve nem a segunda. 2 minutos depois já não ouve o que o cara diz. Foi terrível. Agora, só um adendozinho que me entristeceu muito quando eu vi essa súmula agora, a leitura da súmula pelo Sérgio, que estava escrito que eu acompanhei. É lamentável, né? É Vasco da Gama, SAF. Ai, mas meu coração chorou aqui. Tristemente. Não é? Está lá, Vasco da Gama, SAF. Lamentável. Lamentável. Nós vascaínos, não, isso para mim, isso me agride, mas estou sentindo profundamente agredido com isso aí. Vasco da Gama, SAF. Bem, nós aqui sempre falamos isso, né? Mas é triste, muito triste. Eu, que sou do Clube de Regatas Vasco da Gama, ter que ouvir isso e aturar isso aí. Lamentável.